Bom dia, pessoal do sétimo ano. Eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na aula de hoje a gente vai ver o uso das expressões, o uso das palavras, como a gente utiliza elas da forma correta. 3 palavrinhas diferentes. Eu tenho aqui para vocês o mas e o mais. Tenho o porquê, o uso do porquê, e temos o mal com U e mal com L, tá? Vamos ver cada uma delas e como a gente usa delas da forma correta, da forma que quem esteja lendo o que estamos escrevendo leia do jeito que a gente quer que leia, tá? Que a mensagem seja passada da forma mais correta possível, tá? Primeiramente, vamos começar pelo mas e o mais, tá? Temos o mas e o mais. O mas sem o i, só o M-A-S, ele se refere à oposição, tá? Ele é uma oposição, pessoal. Ah, professor, o que é uma oposição? Oposição é tudo que é contrário, tudo que é adverso, tudo que vai de encontro. Ele pode ser substituído pelo quê? Por porém, por contudo, por todavia, tá? Ele pode ser substituído por isso. Então, uma dicasinha que eu dou para vocês. Quando estiver perguntando na prova, no exercício, seja o que for, utilização de mas e mais. Complete as frases utilizando o mas ou mais. Se você conseguir substituir por porém, é o mas sem o i. Só o mas, tá? É o mas sem o i, como vocês podem ver aí na tela. Já se você consegue somar, se ele está adicionando uma coisa a outra, eu tenho chocolate mais maçã, tá? Eu tenho chocolate e também tenho maçã. É uma coisa mais outra. 1 mais 1 é 2. Nesse caso, a gente tem o mais com i, M-A-I-S, tá bem? Ficou claro, pessoal? Bem simples, bem fácil, bem maneiro para vocês pegarem, né? Então, vamos para a próxima aqui. A próxima que a gente tem é o porquê, o uso do porquê. Vou colocar aí na tela para vocês verem, ó, de maneira simples e clara. O uso dos porquês aí, ó. Estão conseguindo ver, ó? Então, a gente tem o porquê separado e sem acento. Ele representa uma pergunta. E como exemplo a gente tem por que foi embora. Se ele é junto e sem acento, se ele é separado e sem acento, ele aparece no começo de uma frase, tá? Geralmente no começo de uma frase. Por que foi embora, como esse exemplo. Agora se a gente tem o porquê junto e sem acento. Ele é sem acento que nem o outro, mas aqui ele é junto. Tá? Ele é junto. Se ele é assim, ele é uma resposta, tá? Ele responde a alguém, tá? Tá respondendo alguma coisa. O exemplo que a gente tem aqui é qual? Porque choveu, ó. Leiam aí, ó. Porque choveu, tá? E terceiro aqui da nossa frase, dos nossos exemplos, a gente tem o porquê separado e com acento. Ele vem no fim da frase, tá? É uma pergunta também, ó. Lembram que eu falei que o primeiro que a gente utilizou era uma pergunta, só que ele vinha no começo da frase? Pronto, com acento e separado ele vem no fim da frase, ó. Atrasaram por quê? Também é uma pergunta, mas ele vem no fim da frase, tá? Então, o último é o substantivo, quando o porquê é utilizado como uma palavra. Essa daqui é só vocês tentarem substituir por motivo ou motivação, tá? Ó, vamos ver o exemplo que a gente tem aqui, ó. Você sabe o porquê disso?
Se a gente trocar porquê por motivo, como é que a gente ficaria? Você sabe o motivo disso? Então, faria sentido, né, pessoal? É isso aí. Bem fácil, bem claro e bem óbvio, ó. Por que separado e sem acento? Pergunta. Ele é utilizado onde? No começo das frases. Por que junto e sem acento? Ele é utilizado em quê? Em resposta, tá? Quando você está respondendo alguém. Quando você está respondendo algo. O porquê separado e com acento, ele vem no fim da frase. Ele está perguntando algo no fim da frase. Quando você vai perguntar algo e você quer que a pergunta esteja no fim da frase, você se utiliza do quê? Do porquê com acento e separado. Agora, se você quer dar a intenção de motivo, de motivação, um substantivo, como a gente estudou anteriormente, você utiliza o porquê junto, mas com acento, tá? Temos o acento em cima do E. Então, o porquê. Agora, além dos usos do porquê, tá, pessoal? A gente já viu isso aí, agora a gente vai para o mal com U e o mal com L. Esse daqui chega a ser mais fácil do que os outros, na minha opinião, tá bem? Primeiramente, mal com U. O mal com U, ele é só o contrário de bom, tá? Mal com U é o contrário de bom. E mal com L é o contrário de bem. Se numa frase você consegue substituir por mal com U, aliás, se você consegue substituir uma frase por bom, ele é mal com U. Se você consegue substituir por bem, ele é mal com L. A gente tem os exemplos aqui, ó. Ele é um garoto mau. Se a gente substituir por ele é um garoto bom, fica correto, né? Mas se a gente tentasse substituir por bem, vejam como ficaria. Ele é um garoto bem. Então não é mal com L, né? A gente já sabe que é mal com U, tá? Sempre que vocês forem escrever a palavra mal, vocês pensam, o contrário, seria bom ou seria bem? Se for bom, é mal com U. Se for bem, é mal com L. Bom, mal com U, bem, mal com L, tá? Muito fácil. Olha os exemplos aqui que a gente tem também no mal com L. Ele foi mal no teste. Tá? A gente pode substituir por ele foi bem no teste. Eu dormi ontem. Não, eu dormi mal ontem. Eu dormi bem ontem. Se a gente tentasse substituir por bom, como é que ficaria, pessoal? Ficaria ele foi bom no teste. Isso faz sentido? Essa frase faz sentido? Não, né? Não faz sentido nenhum. Ele foi bom no teste não faz sentido. E eu dormi bom ontem também não faz sentido. Então a gente já sabe que aqui é mal com L. Já vimos exemplo de mal com U e mal com L. Revisando então tudo que dissemos hoje. Mas, o mas sem o I representa o quê? Representa adversidade, representa oposição. Oposição. Podemos substituir por porém, por contudo, por todavia, tá? E o mais com o I, ele significa adição. Estamos adicionando alguma coisa. Lembrem do símbolo de mais, tá? Lembrem-se, esse daqui é representado exatamente pelo símbolo de mais, o símbolo de adição. Se a gente conseguir substituir por menos, é esse daqui que a gente vai utilizar. Se a gente conseguir substituir por porém, por contudo, por todavia, é o outro mas que a gente vai utilizar, o mas sem o i. O porquê, temos o porquê de pergunta, que é o porquê separado e sem acento. Temos o porquê de resposta, que é o porquê sem acento, porém colado. Temos o porquê separado, mas com acento, que ele vem nos fins da frase para representar a pergunta. E temos o porquê junto
e com acento, que ele é um substantivo, ele pode representar a motivação, o motivo, tá? Se a gente trocar por motivo e continuar fazendo sentido, é esse daqui, tá bem? E por último, a gente viu o que? Vimos o mal com U e mal com L. E a gente percebeu que o mal com U ele pode ser substituído por bom. Se a gente troca por bom e continua fazendo sentido, então é mal com U. Se a gente troca por bem e continua fazendo sentido, é mal com L. Tá bem, pessoal? A aula de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais, pessoal. Tchauzinho. Valeu.